de cada profissão. Acredito que aqui tenha biomédicos, enfermeiros ou farmacêuticos, correto? Fala aí no chat a profissão de vocês. Biomédico, farmacêutico, Marcos. Isso aí. O código de ética, ele são normas éticas de comportamento, né? Como tá aqui. Para vocês agirem com respeito, né? Para proteger o paciente, para boas práticas, né, na conduta de vocês, né? Aí, peraí, gente, que eu tô um pouquinho resfriada. Vamos lá. O Código de Ética tem como objetivo impor normas de conduta ao profissional em sua prática profissional, visando a humanização do atendimento, a promoção de saúde e bem-estar do paciente, o respeito à autonomia e dignidade. Aí aqui eu botei as resoluções de cada profissão. A Resolução 330 de 2020 regulamenta o Código de Ética do biomédico. A Resolução 724 de 2022, que regulamenta o Código de Ética dos profissionais de farmácia. E a Resolução do COFEM 564 de 2017, que regulamenta o Código de Ético dos profissionais de enfermagem. Aqui eu botei o objetivo dos princípios éticos, né, que regem a atuação de biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros, que tem como objetivo orientar a prática profissional de forma segura, responsável e comprometida com a vida e a saúde. Então, esses princípios são comuns em ambas as três profissões, né, que busca garantir, proteger a vida, garantir a conduta ética, legal e responsável, promover um atendimento seguro, digno e justo, responsabilizar o profissional por seus atos e omissões durante o exercício da profissão, valorizar a profissão de vocês e agir sempre com transparência, respeito à privacidade e os direitos do paciente. Aqui eu botei os principais pontos, que é atuar apenas com habilitação registrada no conselho, então vocês precisam ter habilitação. Exigir, né, condições dignas de trabalho, recusar procedimentos inseguros ou fora da competência. Então, eu gosto sempre de trazer um exemplo prático, né? Por exemplo, se vocês forem atender o paciente, vocês identificarem lá na ficha de anamnese que ela tem algum problema de saúde, vocês precisam se recusar a realizar o procedimento. Às vezes o paciente não entende, é um problema assim que vocês precisam contornar, mas vocês precisam estar recusando esse atendimento e orientar o paciente a cuidar da saúde dele. Atuar sempre com autonomia técnica, né? E aí eu botei aqui os pilares do Código de Ética, que são regidos por princípios, direitos, deveres, proibições, publicidades, infrações e penalidades. Deixa eu ver aqui o que está aparecendo aqui. Ah, a Letícia mandou aqui mensagem. E aí são os pilares. Aí aqui eu listei alguns pontos importantes de cada resolução, de cada código de ética do biomédico, farmacêutico e enfermagem, para vocês terem um pouquinho de noção do que diz cada código de ética. Aqui eu botei dos direitos. Do biomédico, eu botei um artigo importante, que é o artigo 6º, inciso 3º, que é recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho sejam indignas ou possam prejudicar pessoas e mesmo a coletividade. Resguardar sempre o sigilo profissional, não vazando informações de pacientes, enfim, aquelas informações, os dados sensíveis, né? Que é nome, CPF, endereço deles, enfim, tudo que eles fornecem de dados sensíveis dos pacientes. É, Em relação ao farmacêutico, é direito do farmacêutico negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário ou a outros profissionais envolvidos. E aqui na enfermagem, eu botei abster-se de revelar informações confidenciais que tenham conhecimento em razão de seu exercício profissional. É aquele caso dos dados sensíveis de pacientes, enfim. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética ou legal e que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família ou à coletividade. Sempre aqueles casos de pacientes com saúde fragilizada, enfim. Eu tive até um caso
na semana passada de uma paciente que foi até a clínica de estética, quis fazer um preenchimento na mandíbula e ela estava com um nódulo aqui no pescoço. E aí ela começou a criar confusão com a profissional, porque a profissional se negou a atender. E, enfim, a profissional tentou contornar a situação, mas é um caso para vocês entenderem que nem sempre o paciente vai entender. O paciente, ele, às vezes, quer realizar o procedimento e não está se importando com a saúde dele, entendeu? Então, caso aconteça alguma denúncia no conselho em relação a isso, o próprio Código de Ética protege vocês, entendeu? Vocês têm o direito de recusar a atender o paciente, de acordo com a avaliação de cada paciente que vocês identificarem. É, não. Aqui eu botei, listei também um pouco dos deveres, né? Que são aqueles pilares, direitos e deveres. O biomédico, exercer a profissão com zelo, probidade, observando as prescrições legais. O farmacêutico, participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do plano de gerenciamento dos resíduos de serviços da saúde. Então, é o PGRSS, que é aquela. Vocês. É, só um momento, gente, a garganta tá. Vocês classificarem o lixo de vocês, que é gerado na clínica de estética, então lixo comum, lixo perforocortante, lixo infectante. Então tem que estar tudo no plano de gerenciamento de resíduos. Isso é comum às três profissões, tanto para biomédicos, tanto farmacêuticos quanto enfermeiros. Prestar orientação farmacêutica, elaborar por escrito, de forma organizada, um manual de boas práticas farmacêuticas, assim como os procedimentos operacionais padrões, que são os POPs, né? São aqueles documentos ali que a vigilância exige na pasta sanitária, né? Que são o manual de boas práticas, o PGRSS, o gerenciamento do lixo, os POPs, a gente vai ver um pouquinho mais abaixo cada documento. E a enfermagem registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, ilegível, completa e sem rasuras. Orientar a pessoa e família sobre o preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando sempre o paciente, né, o seu representante legal. Aí aqui eu botei um pouquinho das proibições, para vocês terem também um pouco de noção. Em relação ao biomédico, é vedado ao biomédico usar expressões que caracterizem ou garantam, prometam ou induzam determinados resultados do procedimento, sem efetiva comprovação, bem como utilizar-se de expressões como o melhor, o mais eficiente, único, capacitado, resultado garantido, ou outras capazes de induzir ao usuário ao erro, sensacionalismo ou autopromoção. Isso também se aplica às três profissões, né? Que são aqueles casos de postar uma foto de antes e depois com um filtro ou manipulando a foto. Garantir resultado também é proibido, porque tudo depende da resposta biológica do paciente, né? Então, aquele resultado varia de cada pessoa, para cada paciente, varia de acordo com a resposta biológica de cada paciente. Então, também é proibido fazer esse tipo de postagem, de publicação. Aqui, utilizar-se de qualquer imagem que possa induzir a um erro enganoso, levando o usuário ao erro. No farmacêutico também, deixar de obter de participante de pesquisa ou de seu representante legal o termo de consentimento para sua realização, envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a sua natureza e suas consequências, quando exigido pela legislação vigente. Então, o próprio Código de Ética Farmacêutico também exige que a cada atendimento que você fizer ao paciente, vocês precisam de um termo de consentimento para cada procedimento. Então, vocês vão realizar uma toxina botulínica, por exemplo. Antes de realizar, vocês precisam informar, cumprir com aquele dever de informação através do termo de consentimento. Então, tudo que vocês informarem ao paciente verbalmente, vocês têm que também botar por escrito através do termo de consentimento. Então, dentro do termo de consentimento, vocês têm que botar o que é o procedimento, as contraindicações, os possíveis riscos e reações adversas, os cuidados pós-procedimento, as contraindicações. Tudo tem que estar escrito no termo de consentimento. Então, tudo que você informar o paciente tem que estar escrito no termo de consentimento e assinado por ele. No Código de Ética da Enfermagem, executar procedimentos, né, sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante legal, exceto em caso iminente de morte. Então, até o Código de Ética da Enfermagem também proíbe você executar procedimentos sem o consentimento formal, ou seja, sem o termo de consentimento, por escrito.
Produzir ou inserir ou divulgar informações inverídicas ou de conteúdo duvidoso sobre assunto da sua área profissional. Fazer referência a casos, situações ou fatos, ou inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização em qualquer meio de comunicação. Então, aquela autorização de imagem também é necessária para ambas as profissões. Para vocês verem como a documentação ela é importante e os 3 códigos de ética eles trazem. Porque somente através da documentação que vocês conseguem se proteger ou provar algo que o paciente está falando de forma equivocada. Vamos lá. Vocês estão com alguma dúvida, gente? Está tudo ok? Responde aí no chat. Eu acho que tá. Vamos lá. Aqui eu botei também um pouquinho da publicidade. O que cada um pode e não pode, né? Biomédico. No artigo 8º, no parágrafo 1º, a divulgação de autorretratos, as chamadas selfies, né, com autorização prévia do usuário ou de seu representante legal através do termo de consentimento. Então, no termo de consentimento também, vocês podem botar o parágrafo da autorização de imagem, do uso de imagem, para o paciente também autorizar. Então, vocês só podem divulgar antes e depois selfies com autorização do uso da imagem do paciente através do termo de consentimento. Ou vocês podem botar no termo de consentimento, ou vocês podem também ter um termo de autorização de imagem à parte. Essas documentações sempre na pastinha do prontuário de cada paciente. Pode publicar imagens e resultado finais de procedimentos, além do termo de consentimento para esse fim, e os seguintes dizerem na descrição ou legenda. Então, o Código de Ética do Biomédico, ele exige que, quando vocês forem postar resultados, fotos de resultados antes e depois, vocês, na legenda lá da foto, vocês precisam inserir a legenda. Esta imagem não representa, em hipótese alguma, a garantia de resultado. Cada ser humano tem características anatômicas e fisiológicas únicas. Então, foi aquilo que eu já mencionei. Vocês não podem prometer resultado, porque cada procedimento, cada resultado de procedimento vai variar de acordo com as características fisiológicas e biológicas de cada paciente. Então, se vocês fazem um procedimento labial em um paciente, não quer dizer que o outro paciente vai ficar com um preenchimento labial igual, porque demanda das características físicas e biológicas. Então, por isso que vocês não podem prometer garantia de resultado. No caso de divulgação de imagens relativas aos procedimentos antes e depois, deverá constar na legenda nas imagens. Divulgação autorizada pelo usuário também. Então, o código de ética. Peraí, que tem. Já respondo, Simone. Então, o código de ética biomédico também exige que, se você postar fotos de antes e depois, deverá constar na legenda nas imagens divulgação autorizada pelo usuário, através lá do termo de consentimento da autorização do uso de imagem. Simone, Carol, sobre o termo, o advogado que disponibiliza ou somos nós que montamos? No caso, o advogado orienta o que colocar no termo. Simone, você pode contratar um advogado para fazer, ou você pode mesmo montar o seu termo de consentimento. Vocês só têm que entender que para cada procedimento vocês precisam de um termo de consentimento. Então, por exemplo, se vocês forem fazer uma toxina botulínica, você precisa de um termo de consentimento para a toxina botulínica. Se vocês forem fazer um preenchimento facial com ácido hialurônico, vocês precisam de um termo de preenchimento facial com ácido hialurônico. Se vocês forem fazer um skin booster, vocês precisam de um termo de consentimento para skin booster. Se vocês forem fazer fios de PDO, vocês precisam de um termo de consentimento de fios de PDO. E esse termo de consentimento, ele precisa ser específico. Ele não pode ser genérico, porque o termo genérico, ele não cumpre com o dever de informação. Então, por exemplo, o termo de Botox, né, a toxina botulínica. No termo, você tem que escrever lá o que é o procedimento, como esse procedimento é realizado, se usa agulha ou não, porque eu já tive casos de pacientes que não sabia que utilizava agulha, porque assim, o paciente ele é leigo, ele não sabe o que vai acontecer ali. Então você tem que informar, é uma agulha, é uma microagulha, se vai ter pomada anestésica, se vai ter anestésico. E o paciente que foi fazer, ele tinha pavor de agulha.
Ele sentou na mesa para fazer, ele ficou desesperado. Por quê? Porque o profissional ele não avisou para o paciente, ele não deu o termo de consentimento para o paciente ler, dizendo que seria aplicado através de uma agulha. Então, no termo tem que estar tudo escrito em detalhes. As contraindicações, então, por exemplo, gestante, infecções na área, tem que estar lá por escrito, detalhado. Os possíveis riscos e reações adversas, vai ficar inchado, vai ficar com um pouquinho vermelho, você vai ter um pouco de dor de cabeça. Então, tudo tem que estar escrito lá nos possíveis riscos e intercorrências. Porque às vezes o paciente vai e faz, aí tem um casamento daqui a 2 dias. Mas eu não sabia que eu ia ficar inchado. Mas eu não sabia que eu ia ficar com hematoma, com manchas roxas. Então, tudo precisa ser informado ao paciente em detalhes. Então, tem que estar lá nos riscos dos procedimentos. Poderá ficar com manchas xoxas, hematomas. Os cuidados pós-procedimentos também tem que estar listados em detalhes. Então, por exemplo, não pegar sol, passar protetor solar, não andar de avião, enfim. É, tudo tem que estar escrito no termo de consentimento, entendeu, Simone? Para cada procedimento. Então, cuidados de fios de PDO tem que estar lá por escrito. E aí vocês dão uma via também para o paciente, para ele saber, para ele cumprir os cuidados pós-procedimento. Porque se ele também não cumprir os cuidados pós-procedimento, ele não vai ter um resultado satisfatório. Então, o paciente também acaba sendo corresponsável pelo bom resultado do tratamento. Entendeu? É uma via de mão dupla. Então, tanto você tem a responsabilidade de executar, né, com a melhor técnica o procedimento, como o paciente também tem a obrigação e o dever de cumprir os cuidados pós e obedecer todas as suas orientações. Então, tudo tem que estar escrito no termo de consentimento. Aí Simone, você escolhe, ou você elabora o termo de consentimento com todos esses detalhes, ou você contrata um advogado que também elabora o termo de consentimento para cada procedimento com todos esses detalhes. Acredito que eu tenha respondido sua pergunta. Qualquer coisa você pode mandar aí no chat de novo. Sim, também tem que ter. Quanto aos procedimentos de limpeza de pele, por exemplo, também tem que ter? Sim, também tem que ter. Um termo de consentimento para limpeza de pele. Aí você descreve lá tudo. Perfeito. Obrigada a você, Simone. Aí vamos lá. Continuando aqui a publicidade, né? Em relação ao farmacêutico. É vedado ao farmacêutico promover publicidade enganosa ou abusiva da boa-fé do usuário. Então, isso também engloba postar fotos com alteração, com filtro, que manipule ali o resultado real, que é considerado uma publicidade enganosa. Postar fotos, né, sem autorização do paciente, através do termo de consentimento. Então, tudo isso engloba também. Em relação ao código de ética para o enfermeiro, é vedado ao profissional de enfermagem garantir, prometer ou insinuar bons resultados do tratamento de qualquer natureza que não haja comprovação científica. Então, também, vocês percebem que ambos os códigos de ética de ambas as profissões, eles conversam sobre as mesmas coisas, né? Então, não pode garantir, não pode garantir resultado, não pode prometer resultado, então, vocês têm que sempre deixar isso bem claro para o paciente, né? Porque às vezes o paciente ele quer um determinado resultado, vai com uma foto de uma determinada artista querendo ficar igual, e vocês têm que deixar claro para o paciente que não é assim que funciona, né? Que cada pessoa tem suas características físicas e biológicas diferentes, que ele não vai ficar igual. Então, a gente tem que controlar a expectativa do paciente, não prometendo nada. Entendido, certo? Vamos lá. Aí aqui eu listei também algumas penalidades de cada código de ética, né? Então, caso aconteça, vocês infringem algumas regras, né? Façam alguma coisa que é contra o código de ética, no código de ética de biomédico, vocês podem levar advertência, repreensão, multa, suspensão do exercício ou cancelamento do registro, né? A depender da gravidade de cada ato. Em relação ao código do farmacêutico, né? Advertência, multa, suspensão ou eliminação. Em relação ao Código de Ética da Enfermagem, advertência, multa, censura, suspensão ou cassação. Tudo dependendo do grau da gravidade de cada ato.
Aí é que eu botei, né? O respeito ao código de ética é fundamental para a segurança do paciente, o prestígio da profissão e para evitar processos éticos ou judiciais. O profissional da estética precisa atuar de forma consciente, transparente e legal. Então, caso aconteça alguma denúncia de algum paciente no conselho profissional de vocês, né, algum processo ético, como que vocês conseguem se defender? Como que vocês conseguem provar? Tudo através da documentação, tudo através do prontuário. Então, no prontuário, vocês têm que ter lá a ficha de anamnese para comprovar o histórico de saúde do paciente, o termo de consentimento, né, o plano de tratamento, porque às vezes o paciente ele escolhe um plano de tratamento mais barato e não vai ter aquele resultado X, né, que ele teria se tivesse um plano de tratamento mais completo. Então, tudo isso interfere no resultado final do procedimento. Então, tudo isso vocês precisam comprovar através da documentação. Então, ocorreu um processo ético, vocês juntam lá fichas da amnese, o termo de consentimento, para comprovar que vocês agiram dentro da ética, dentro da legalidade, entendeu? E aí, provavelmente, o processo é arquivado, enfim, mas vocês precisam comprovar através da documentação, sempre através da documentação. É... Perfeito, entendido? Alguém está com alguma dúvida? Bota aí no chat se alguém tiver alguma dúvida. Vamos continuar então. Agora a gente vai falar um pouquinho das. Opa, alguém botou aqui no chat. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho da legislação, das principais normas sobre a atuação na estética, na área da estética. Antes da gente falar das normas de cada profissão, a gente vai falar um pouquinho da lei do ato médico. Antes disso, opa, foi. A gente precisa falar aqui um pouquinho que a Constituição Federal, prometo que não vai ser uma aula chata, tá? Vai ser uma aula bem prática em relação à legislação. Ela assegura o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, desde que atendida às qualificações profissionais estabelecidas, sendo competência exclusiva da União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, a qual exerce em seus múltiplos aspectos por diversos órgãos, através da vigilância sanitária, dos conselhos profissionais, através das resoluções, e bem como legislar sobre o exercício profissional. Então, nenhuma outra profissão pode, digamos assim, interferir numa outra profissão, porque cada uma tem a sua competência, cada uma tem a sua fiscalização, cada uma tem a sua autonomia. E aqui a gente vai falar um pouquinho para vocês entenderem sobre a lei do ato médico. A lei do ato médico, alguém já ouviu falar aí sobre a lei do ato médico? Vamos lá. A lei do ato médico ela estabelece em seu artigo 4º as atividades privativas dos médicos, dentre outras as realizações de procedimentos invasivos. Assim, com o objetivo de esclarecer o que é um procedimento invasivo, determina o artigo 4º, parágrafo 4º da Lei do Ato Médico. Procedimento invasivo significa a invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. Então, o que são órgãos internos? Coração, pulmão, fígado, intestino, enfim, são esses. Antes tinha o parágrafo, o inciso 1 e o inciso 2 que estão vetados, você está vendo? E nessa vedação que foi vetado, a lei mencionava que procedimentos invasivos era invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos e invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção, punção, usuflação, drenagem, instilação ou enxertia. A lei do ato médico estava dizendo que uma simples aplicação de injeção era ato privativo do médico, ou seja, uma enfermeira não poderia mais aplicar injeção. E ele foi vetado justamente por quê? Porque senão ia acontecer um colapso na saúde pública, inclusive, né? Porque senão o SUS ia ficar, não ia mais existir praticamente, porque imagina se uma enfermeira não pudesse mais dar uma injeção. Então isso foi vetado justamente por isso.
Então, ato privativo médico é invasão atingindo órgãos internos, segundo a lei do ato médico. E aí eu botei aqui uma autoexplicação, né? O que diz a lei do ato médico sobre procedimentos exclusivos dos médicos? A lei do ato médico determina que os procedimentos privativos de médicos são aqueles que invadem orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. Aí aqui eu botei a diferença, né? Diferenças de procedimentos invasivos e de procedimentos injetáveis. Invasivos são procedimentos que atingem órgãos internos, coração, pulmão, fígado, e de acordo com a lei, só podem ser realizados por médicos. E os procedimentos injetáveis são procedimentos que não atingem órgãos internos, que podem ser realizados com agulhas, cânulas ou similares, com o objetivo de injetar substâncias através da pele, né? Que é são as três camadas: derme, epiderme, tecido subcutâneo e plano intramuscular. São as camadas externas da pele de cada paciente. Então, os vetos do inciso 1 e 2, né, que dizia que era a invasão da epiderme e a invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, que a lei dizia que era privativo do ato médico, os vetos desses incisos serviram de amparo legal para que os conselhos profissionais de outras áreas da saúde pudessem autorizar práticas estéticas. Então, esses vetos autorizaram os biomédicos a realizarem procedimentos estéticos, porque são procedimentos injetáveis através de agulhas que atingem a camada da pele, autorizaram os farmacêuticos, autorizaram os enfermeiros a realizarem os procedimentos estéticos. Alguém está com alguma dúvida? Aqui eu trouxe os vetos do ato médico e as razões, né? Então, por exemplo, os trechos vetados, né? Que foi aí, os trechos vetados, que foi a invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos e a invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, punção, enfim. E as razões do veto na época, que foi com a presidente Dilma, ela vetou porque ela concluiu o seguinte: ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente aos médicos procedimentos que já estão consagrados no SUS, a partir de uma perspectiva multiprofissional, ou seja, punções, drenagens, acupuntura, aplicações de injeções, é, e por isso foi vetado. Então, isso acabou autorizando as outras profissões, né, biomédicos, enfermeiros e farmacêuticos, a atuarem com procedimentos estéticos injetáveis. Aí, de- finalizamos isso. Vocês conseguiram entender como, como que historicamente vocês conseguiram autorização para realizar procedimentos injetáveis? Fala aqui no chat, gente, se vocês estão acompanhando, se está tudo ok. Perfeito. E aí aqui eu trouxe cada autorização, cada lei, cada resolução de cada conselho profissional autorizando essas práticas de procedimentos injetáveis. Na biomedicina, a lei, aqui eu trouxe para cada profissão as leis e as resoluções que autorizam os procedimentos, a vocês a realizarem os procedimentos injetáveis. Então, na biomedicina, a Lei 6.684, de 79, as resoluções 197 de 2011, 200 de 2011, 241 de 2014 e 307 de 2019. Abaixo a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Em relação à farmácia, né? A Lei 3.820 e as resoluções, decreto 8.085.878 de 81, 573, 616, 645 e 669 de 2018. E a enfermagem, a Lei 7.498 de 86 e as resoluções do COFEM, Decreto 94.406 de 87, 529 de 2016 e 626 de 2020. Aqui vamos falar um pouquinho dos biomédicos, né? Das leis e resoluções que autorizam os biomédicos já a realizarem os procedimentos injetáveis. A Lei 6.684, ela regulamenta a profissão e exercício profissional do biomédico. Já a Resolução 197 de 2011, ela habilita biomédicos no exercício da saúde estética e a atuar como responsável técnico de empresa que executam atividades para fins estéticos. Então, para cada clínica, né, vocês precisam ter um responsável técnico
ou, se vocês trabalharem de forma autônoma, ser o responsável técnico de vocês. A Resolução 200 de 2011 estabelece critérios para habilitação em biomedicina estética. A Resolução 241 de 2014 dispõe sobre os atos do profissional biomédico com habilitação em biomedicina estética e regulamenta a prescrição por esse profissional para fins estéticos. E a Resolução 307 de 2019 permite a aquisição e uso das substâncias e procedimentos na biomedicina estética registradas na Anvisa. Então, todas aquelas substâncias registradas na Anvisa, vocês também têm autorização para fazer. Um ácido hialurônico, uma toxina botulínica. Então, o biomédico devidamente habilitado e registrado pode atuar com estética injetável, incluindo toxina botulínica e preenchimentos, seguindo sempre as normas da Anvisa. Aí aqui eu botei os principais pontos importantes da Resolução 241 de 2014, que autoriza o biomédico habilitado a prescrever e realizar procedimentos injetáveis para fins estéticos, incluindo. Então, essa resolução inclui a toxina botulínica tipo A, preenchedores dérmicos subcutâneos e supraperiostais, exceto o PMMA, então vocês não podem aplicar o PMMA, substâncias para intradermoterapia, fitoterápicos, nutrientes, né, vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas, seguindo sempre as normas da Anvisa, outros produtos regulamentados como correlatos de uso injetável pela Anvisa e os lasers, né, de baixa, média e alta potência e outros recursos tecnológicos utilizados para fins estéticos. Em relação ao biomédico, vocês estão com alguma dúvida? Quem é biomédico aí? Então, o próprio conselho de vocês autoriza, através das resoluções, a vocês atuarem com procedimentos injetáveis para fins estéticos. Agora vamos falar um pouquinho. Perfeito, Simone. Agora vamos falar um pouquinho dos farmacêuticos. Aqui eu trouxe a lei e as resoluções que autorizam os farmacêuticos a atuarem também com procedimentos injetáveis. A Lei 3.820 regulamenta a profissão do farmacêutico e as resoluções 573, 616, 645 e 669, eles habilitam e reconhecem a saúde estética como área de atuação do farmacêutico, né? Então, a resolução 573 dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no exercício da saúde estética e da responsabilidade técnica. Então, o farmacêutico também precisa ser o responsável técnico ou ter um responsável técnico dentro da sua clínica. E as resoluções 616, 645 e 669, elas ampliam e consolidam a atuação na estética, permitindo a responsabilidade técnica de estabelecimento e o uso de técnicas injetáveis, desde que não sejam procedimentos cirúrgicos invasivos que atinjam órgãos internos. Então, a própria resolução também da farmacêutica, ela deixa claro que vocês não podem realizar procedimentos cirúrgicos invasivos que atinjam órgãos internos, que são privativos de ato médicos, que a gente viu lá a lei do ato médico. Então, o farmacêutico com habilitação na área e registro profissional pode atuar com procedimentos injetáveis estéticos, respeitando a vedação dos atos médicos e invasões profundas. Aqui eu trouxe alguns pontos importantes também em relação às resoluções da farmácia. A resolução 573 de 2013 reconhece a saúde estética como área. Opa, calma aí. Fui. Como área de atuação do farmacêutico. Então, artigo 2º, constitui técnicas de natureza estética e recursos terapêuticos utilizados pelo farmacêutico em saúde estética. Avaliação, definição dos procedimentos, né, e evolução estética, eletroterapia, laser terapia, luz intensa pulsada, peelings químicos. Caramba, tá abrindo uma coisa. Ah, foi, perdão. Radiofrequência. E as resoluções 616, 645 e 669, elas ampliam e consolidam a atuação estética na área da farmacêutica, em toxina botulínica, preenchimentos dérmicos, intradermoterapia, mesoterapia, microagulhamento estético, criolipólise, vitaminas, aminoácidos, peelings químicos, enzimáticos, laser terapia. Então,
os conselhos profissionais de vocês, elas estão sempre evoluindo e elaborando resoluções que permitem a atuação de vocês dentro da área da estética. Em relação aos farmacêuticos, tudo certinho também? Estão com alguma dúvida? Oi, Carolina, bom dia. Em Bom relação, dia. em relação às vitaminas, minerais, aminoácidos fitoterápicos, eu posso prescrever? Prescrever pode? Tá ok, então. Minha dúvida era essa, obrigado. Tá bom. Bom, tá bom, vamos lá. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da enfermagem, né? Das leis e resoluções que autorizam os enfermeiros a atuarem com procedimentos estéticos injetáveis. A Lei 7.498, ela regulamenta a profissão do enfermeiro, e a Resolução COFEN 626 de 2020, ela normatiza a atuação do enfermeiro na estética, permitindo procedimentos estéticos injetáveis desde que não configurem ato médico privativo, que também a resolução menciona a lei do ato médico, que é a Lei 12.842. Então, vocês podem realizar procedimentos estéticos injetáveis desde que não atinjam órgãos internos, né? Coração, pulmão, fígado, enfim. Que esses atos, esses órgãos são atos privativos médicos. Então, um enfermeiro com a especialização exigida pode realizar procedimentos injetáveis previstos na regulamentação, respeitando os limites legais. É, E aqui também eu trouxe alguns pontos importantes da resolução 626 de 2020, que autoriza, essa resolução autoriza. Opa, peraí. Autoriza o enfermeiro habilitado a realizar procedimentos injetáveis para fins estéticos, incluindo drenagem linfática, micropigmentação, ultrassom, vacoterapia. E no artigo 1º, parágrafo 2º, realizar as demais atividades de enfermagem estéticas não relacionadas à prática de atos médicos previstos na Lei 12.842. Então, esse artigo 1º, parágrafo 2º, ele está autorizando vocês a realizarem toxina botulínica, preenchimento facial, fios de PDO, enfim, procedimentos estéticos injetáveis que não estão relacionados a práticas de atos médicos. Perfeito? Alguém está com alguma dúvida? Acredito que não. Oi, a Simone perguntou: Carol, sou graduanda ainda, estou concluindo, sairei habilitada em estética. Já posso atuar mesmo não concluindo a pós? Não, você precisa concluir a pós para atuar, tá, Simone? Você precisa concluir a pós para atuar. Precisa da pós-graduação para atuar. Ambas as três profissões, tanto enfermeiro, tanto biomédico, quanto farmacêutico, vocês precisam concluir a pós-graduação para só depois é, atuar na área da estética injetável. Perfeito, vamos lá. Então, aqui eu listei, né, bem na prática, as autorizações que prevêem vocês atuarem com a estética injetável, né, com os procedimentos estéticos injetáveis. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a vigilância sanitária. Se alguém tiver dúvidas também, só mandar no chat. É, a vigilância sanitária, ela abrange a fiscalização e regulamentação dos serviços de saúde e estética, né, para garantir o cumprimento das normas de biossegurança e a segurança dos pacientes e profissionais. Então, o que engloba a vigilância sanitária dentro da biossegurança, né? Os EPIs, que são as luvas, máscaras, óculos de proteção, touca, né, que são os equipamentos de proteção individual.
Então, isso faz parte também da biossegurança, né? Os protetores de calçado, aqueles propés, sapatos sempre fechados. Então, esses equipamentos de proteção individual são importantes para o atendimento de vocês. Mais o risco ocupacional, né? Que são em relação às vacinas que vocês tomaram, hepatite B, influenza, tétano, enfim, isso protege a saúde de vocês. Mas a limpeza, limpeza do ambiente, limpeza dos equipamentos, né? Higienização das mãos, esterilização, se vocês trabalharem com equipamentos esterilizados, se vocês usarem autoclave, utensílios. Então, dentro da clínica de vocês, a limpeza também precisa estar ok, faz parte da biossegurança que a vigilância sanitária exige. Dentro da biossegurança também existe o gerenciamento dos resíduos, que são a classificação do lixo, os lixos gerados dentro da clínica de vocês, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que é o lixo comum, lixo infectante, lixo perforocortante. Então vocês precisam classificar e definir onde vão ser gerenciados esses resíduos, né? Onde vão ser descartados. Mais a documentação exigida por lei, né? Aquela documentação da pasta sanitária, que a gente até viu o código de ética exigindo, né? Que é a manual de boas práticas, os POPs, o gerenciamento do lixo, né? O gerenciamento dos resíduos, que é o chamado PGRSS, e mais a adequação física da clínica de vocês, o que pode e o que não pode dentro de cada ambiente que a vigilância sanitária também exige. Esses são os pilares fundamentais para o bom funcionamento adequado e legal de cada clínica de estética. Então, isso tudo faz parte da biossegurança e faz parte da vigilância sanitária que a vigilância exige cada um desses itens para, inclusive, dar o alvará da vigilância sanitária para vocês, o alvará sanitário, enfim, tudo isso vocês precisam estar adequado. Se vocês tiverem alguma dúvida, bota no chat. Vamos continuar. Aí aqui eu botei quais são os documentos exigidos por lei e devem estar disponíveis na clínica. Então, bateu uma fiscalização lá da vigilância sanitária, esses documentos eles precisam estar disponíveis na clínica para o fiscal ele ter acesso. Então, vamos lá. Vocês precisam ter o alvará de funcionamento, o alvará sanitário, a certidão de responsabilidade técnica, a certidão do Corpo de Bombeiros, o certificado da limpeza da caixa d'água, o certificado de dedetização, termo de consentimento informado para cada procedimento, o manual de rotinas e procedimentos, os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, e o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, que detalha como a clínica gerencia os resíduos produzidos. Abaixo a gente vai falar sobre cada um desses documentos para vocês entenderem a importância deles. O alvará de funcionamento, ele é um documento emitido pela prefeitura. Então, provavelmente, ou você vai até a prefeitura solicitar esse documento, ou vocês também podem solicitar um contador. Então, o contador também consegue dar entrada nesse alvará de funcionamento para vocês. O imóvel, ele deve estar regularizado junto à prefeitura para realizar a atividade. Então, vocês não podem atuar dentro de uma casa, um imóvel residencial, porque aquele imóvel residencial ele não está destinado à atividade que vocês vão elaborar. Então, o imóvel ele tem que estar cadastrado, regularizado junto à prefeitura para aquele tipo de atividade. Então, antes de vocês, vamos supor, alugarem um imóvel, uma sala, vocês precisam verificar junto à prefeitura se aquele imóvel está disponível, está regularizado dentro da atividade que vocês vão realizar. E esse alvará de funcionamento, ele comprova a autorização de operar em conformidade com as normas urbanas. Então, o alvará de funcionamento garante, né? A prefeitura está ali afirmando que aquele imóvel ele está ok e que vocês estão de acordo com a lei para funcionar naquela sala, naquele local. O alvará sanitário, ele é um documento emitido pela Vigilância Sanitária, que certifica que a clínica de estética atende às normas sanitárias vigentes. Então, fundamental para garantir a segurança e a higiene dos serviços prestados.
necessária adequação física e documentação. Então, a sala de vocês, elas precisam estar adequada fisicamente com as regras da vigilância sanitária, que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo, que eu vou listar para vocês. É bem prático mesmo. E esse alvará sanitário, vocês podem também dar entrada junto à vigilância sanitária, ou vocês também podem solicitar a um contador, que ele também dá entrada nesse alvará sanitário para vocês. Uma coisa importante que vocês precisam saber, que eu deixei até escrito aqui embaixo, é que sem o alvará de funcionamento, você não consegue solicitar o alvará sanitário. Então, primeiro vocês precisam solicitar o alvará de funcionamento perante a prefeitura e após a aprovação, após a emissão do alvará pela prefeitura de funcionamento do local de vocês, vocês darem entrada, solicitar o alvará sanitário perante a vigilância sanitária. Antes não consegue, vocês não conseguem pedir primeiro o alvará sanitário para só depois pedir o alvará de funcionamento. Não, primeiro vocês precisam pedir o alvará de funcionamento perante a prefeitura. Perfeito? Se vocês tiverem com alguma dúvida, só mandar no chat. Aqui eu botei sobre a certidão de responsabilidade técnica, que é também um documento obrigatório e é um documento emitido pelo conselho profissional de vocês. Então, se vocês abrirem uma clínica, vocês precisam ter um responsável técnico, que é aquele profissional que vai responder que está devidamente registrado e habilitado para exercer aquelas atividades da clínica e que também garante a segurança dos procedimentos. Então, se vocês forem trabalhar de forma autônoma, vocês precisam ser o seu responsável técnico. Se vocês forem abrir uma clínica com outros profissionais, vocês podem colocar outros profissionais para ser responsável técnico, mas a clínica precisa sempre de um responsável técnico. Isso é exigido pelo conselho. Isso também faz parte da regularização sanitária, que são documentos exigidos. A certidão de corpo de bombeiros. Então, coworking, Simone, são aqueles locais que você paga a hora, né? Subloca a hora. Nesses locais, você precisa ser sua própria RT. Perfeito? Porque cada um, você não, ninguém tem responsabilidade em espaço do coworking, entendeu? Cada um responde pelos seus atos. Então, cada profissional que aluga por hora nesses espaços de coworking precisa ser o seu próprio RT. Perfeito? Certo. A certidão de Corpo de Bombeiros é um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros, né, que certifica que a clínica possui as condições de segurança contra incêndios, conforme a legislação vigente. Se vocês forem sublocar sala em edifícios comerciais, esses edifícios já possuem o certificado de Corpo de Bombeiros. E aí vocês só precisam solicitar na administração do prédio uma cópia dessa certidão. Porque aí vocês anexam essa certidão, essa cópia da certidão de Corpo de Bombeiros do prédio, na pasta sanitária de vocês, juntamente com os outros documentos. O certificado de limpeza da caixa d'água. Esse também é um documento emitido por empresa especializada, né? Por empresa terceirizada. Deve ser realizado semestralmente, de 6 em 6 meses, e garante o controle da qualidade da água. Também, esses edifícios comerciais em gerais já possuem e também deve ser solicitado na administração do prédio uma cópia. Então, é só vocês solicitarem na administração do prédio uma cópia do certificado da limpeza da caixa d'água para vocês também anexarem na pasta sanitária de vocês. O certificado de dedetização. A dedetização, ela não tem que ser do edifício, ela tem que ser da sala de vocês. Então, cada sala o edifício, né, tem 100 salas. Cada sala precisa ter a sua dedetização. Vocês não podem pegar a dedetização do prédio, tem que ser da sala de vocês. E também é um documento por empresa terceirizada. Deve ser realizado periodicamente e certifica, né, que a clínica garante o controle de pragas urbanas, né, contra baratas, formigas, ratos.
E conforme eu escrevi aqui, a detetização precisa ser da clínica, do local de vocês, do local que vocês estão sublocando a sala, ou locando. Perfeito? Então, vocês precisam contratar essa empresa para fazer a detetização. Termo de consentimento informado. Como eu falei lá no início da aula, né? Para cada procedimento que vocês forem realizar, vocês precisam de um termo de consentimento informado, para proteção de vocês e para proteção do paciente também, que é um documento que comprova o dever de informação ao paciente e o consentimento. E esse é um documento também exigido por lei, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Vocês têm que ter lá o dever de informação, ele é exigido por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, né? E tudo que vocês informarem verbalmente tem que estar escrito no termo de consentimento. E esse termo deve ser assinado pelo paciente antes da realização do procedimento estético. Deve ser específico para cada procedimento, porque termo genérico não protege. Então, caso aconteça algum problema maior, né, um processo judicial, que vocês precisam informar ali, que vocês cumpriram com o seu dever de informação, e como é que vocês comprovam isso? Através da documentação, através do termo de consentimento. Se for um termo de consentimento genérico, que não descreve ali que poderia ter uma mancha roxa, que poderia ter um inchaço, se isso não tiver escrito no termo, é, esse termo não te protege. Então, você não cumpriu com o seu dever de informação. Então, mesmo que você não tenha errado no procedimento, que você não tenha tido aquela culpa, você vai ser condenado, porque você não cumpriu com o seu dever de informação, através do termo de consentimento informado, bem detalhado. E aqui eu botei, deve constar a descrição do procedimento, né? Benefícios, riscos, intercorrências, contraindicações, cuidados pós. Tudo isso tem que estar bem detalhado e bem escrito no termo de consentimento. Manual de rotinas e procedimentos também é um documento exigido pela vigilância sanitária que tem que estar na pasta sanitária de vocês. E esse é um documento que descreve, é um resumo da clínica de vocês, né? Descreve a rotina diária e os procedimentos administrativos e operacionais da clínica. Então, vai descrever a identificação da clínica, se vocês trabalham sozinhos, né? O corpo técnico, se tem recepcionista, se tem outros profissionais trabalhando. Então, tem que descrever ali o corpo técnico, o nome, o registro profissional de cada profissional. Vai descrever as atividades em detalhes realizadas ali, quais os procedimentos em detalhes são realizados dentro da clínica de vocês. Então, quais são as atividades? Vocês trabalham com quais procedimentos? Toxina botulínica, preenchimento, drenagem linfática, tudo tem que estar escrito e de fácil acesso para o fiscal visualizar, porque isso garante a classificação de risco da clínica de vocês. Então, isso precisa estar bem descrito, bem claro. Conforme eu falei, é um resumo, né? Então, dentro desse manual de rotinas também tem que estar, se vocês trabalharem com equipamentos, tem que estar ali a lista de equipamentos descritos, né? O registro na Anvisa de cada equipamento. Como proceder em casos de acidentes, por exemplo? Quais os hospitais próximos que tem na clínica de vocês? Quais os telefones de emergência? Quais os telefones desses hospitais? Então, isso também tem que estar descrito no manual de procedimentos de vocês. É um resumo é um resumo de rotinas administrativas mesmo e protocolo de segurança da clínica perante os pacientes e perante vocês profissionais e os seus funcionários. Listar os serviços terceirizados, então, dentro do manual de rotinas também tem que estar ali a empresa de dedetização, a empresa da manutenção do ar-condicionado, a empresa que realiza a limpeza da caixa d'água, que você vai pegar ali no certificado que você vai solicitar na administração do prédio. Então, tudo isso também precisa estar descrito no manual de rotinas e procedimentos. É um resumo mesmo da clínica de vocês. Se vocês tiverem dúvida, é só botar no chat. Vamos continuar. E aqui são os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões. Os POPs, eles são documentos detalhados que descrevem passo a passo de como executar as atividades dentro de uma clínica de estética.
assegura a conformidade com as regulamentações da vigilância sanitária, garante a qualidade e a segurança dos serviços prestados, garante que todos os colaboradores da clínica sigam as mesmas diretrizes, assegurando a uniformidade na qualidade dos serviços prestados. Minimiza os riscos de intercorrências e problemas legais. E aqui eu botei um exemplo de POPs essenciais, né? Que são higienização das mãos para cada procedimento estético, né? Armazenamento dos produtos termoláveis. Então, por exemplo, o POP de toxina botulínica, ele tem que estar lá. As indicações, as contraindicações, o passo a passo de como é realizado esse procedimento, os equipamentos de proteção individuais, quais são os equipamentos que são usados para realizar a toxina botulínica. Então vai estar lá touca, jaleco, propé, máscara, luva. Quais são os materiais utilizados para realizar a toxina botulínica? Então você vai botar lá uma agulha, todos os procedimentos em detalhe, todos os equipamentos em detalhes, os materiais em detalhes, vocês têm que listar no POP. O passo a passo de como é realizado, botou o paciente na maca, qual é o próximo passo a passo, fazer a marcação da área, fazer a marcação do local do rosto do paciente, realizar a aplicação da agulha, enfim, todo o passo a passo é preciso estar descrito no POP, em cada POP. Alguém está com alguma dúvida? Posso continuar? Acredito que não. Vamos lá. Então, o POP da higienização das mãos, o passo a passo de como higieniza as mãos, de como é a lavagem dessas mãos, o armazenamento dos produtos termoláveis, que tem que estar lá na geladeira, tem que ter um termômetro fora da geladeira, dentro dessa geladeira. Não pode armazenar outras substâncias ou comidas ou outros objetos. Tem que ser uma geladeira somente para os produtos termoláveis, para as substâncias que vocês aplicam. Enfim, tudo isso tem que estar descrito nos POPs, que também devem estar dentro da pasta sanitária de vocês. Vamos continuar. Plano de gerenciamento dos resíduos, que é o chamado PGRSS, que é também um documento obrigatório para todas as clínicas de estéticas que geram resíduos. Então, dentro desse documento, a gente detalha como os resíduos devem ser manejados desde a geração até a destinação final. Assegura que os resíduos sejam tratados de forma segura e adequada, garantem a proteção da segurança pública e do meio ambiente, evita contaminações, acidentes e penalidades legais, também evitando riscos à saúde dos trabalhadores, dos pacientes e da população. Então, por exemplo, lixo comum, uma folha de papel, uma embalagem, vocês precisam descartar dentro do lixo comum. Se vocês forem usar uma agulha, vocês precisam descartar dentro do lixo perforocortante. Se vocês se vocês gerarem algum lixo infectante, algum tipo de sangue, algo assim, uma gase com sangue, vocês precisam descartar dentro do lixo infectante. Então, para cada lixeira, vocês precisam também identificar essa geração de resíduos para fazer o descarte correto, para não gerar, né, problema de saúde pública e no meio ambiente. Aqui eu botei a classificação dos resíduos da saúde. A vigilância ela classifica grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E. O grupo A são chamados infectantes e biológicos, né? Tem risco de infecção, como resíduos de laboratório, algodão, gaze, luvas cirúrgicas de procedimentos, máscaras, aventais, entre outros. O grupo B são chamados químicos, resíduos com substâncias químicas que podem causar risco à saúde ou ao meio ambiente, como medicamentos vencidos, reagentes, laboratórios, entre outros. O grupo C, que são os radioativos, geralmente em serviços de radiologia. O grupo D, que são os lixos comuns, né, como papel, plástico e outros resíduos semelhantes aos de domicílios. E o grupo E, que são os perforocortantes, que são os resíduos que podem perfurar ou cortar, como agulhas, seringas, lâminas, bisturi, fios de sutura, frascos de vidros, entre outros. E aqui cada símbolo identificando cada resíduo, cada lixo.
Dentro da clínica de estética, são gerados o grupo A, que são os lixos infectantes, o grupo D, que são os lixos comuns, e o grupo E, que são os lixos perforocortantes. Aí aqui eu botei um exemplo prático. O grupo D, que são os resíduos comuns. Obrigatoriamente, vocês precisam ter uma lixeira para o lixo comum, com uma plaquinha lixo comum, e o saco plástico pode ser qualquer cor, exceto branca. A cor do saco do lixo também, ele é obrigatório, porque gera identificação na hora do recolhimento, na hora do descarte. O grupo A, que é o resíduo infectante, tem obrigatoriamente o acondicionamento desses resíduos tem que ser em sacos plásticos de cor branca leitosa. E tem que estar na lixeira com saco branco a plaquinha lixo infectante dentro da clínica de vocês. E no grupo E, que é o resíduo perforocortante, tem que ter os recipientes apropriados de parede rígida, que são chamados descarpaque, que são aquelas caixinhas amarelas, como vocês podem ver na foto, que tem que ficar no suporte na parede. Esse suporte tem que estar a 1,30 m do chão. É a altura mínima do, 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 do recipiente do descarpaque. Não pode estar muito próximo à pia, para não haver contaminação cruzada, nem para molhar, etc. E sempre tem que estar na preso fixo na parede, não pode estar em bancada, não pode estar no chão, tá bom? Então esses três grupos de resíduos são os que vocês produzem na clínica de vocês: resíduo comum, resíduo infectante e resíduo perforocortante. É, as lixeiras do resíduo comum e resíduo infectante, eles têm que estar igual numa lixeira assim, avulsa assim de chão, com pedal e com tampa. Não pode ser aquelas lixeiras embutidas dentro de bancadas, não pode, tá bom? Deixa eu ver aqui o chat. Vários detalhes, Simone, são vários detalhes que a vigilância ela exige. Eu tentei aqui botar vários mínimos detalhes para vocês. Vamos lá, vamos continuar. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre agora a adequação física, né? A adequação física ela é regida pela Resolução RDC número 50 de 2002 da Anvisa, que ela prevê a organização e estrutura dos projetos de edificação dos estabelecimentos de saúde, clínica médica, odontológica ou com interesse para a saúde, que são as clínicas de estética. Então, a Anvisa, ela classifica estabelecimentos de saúde e estabelecimentos com interesse para a saúde, que são as chamadas clínicas de estética. E essa resolução recomenda que esses estabelecimentos precisam ser o que esses estabelecimentos precisam ser e ter e seguir à risca para manter as pessoas em segurança e sem risco, né? Tanto os profissionais como os pacientes. E aqui eu botei assim, tentei colocar por cada área da clínica de estética o que pode e o que não pode dentro da estrutura física. Então aqui eu botei aqui a recepção, a estrutura física da recepção. A placa proibido fumar é obrigatório, tem que botar pela lei federal. Na recepção, as águas e os copos descartáveis. Lixeira sempre com tampa, saco plástico e pedal. Então as lixeiras, se for lixeira de saco de lixo comum, pode ser qualquer saco, menos branco. E com a plaquinha lixo comum. A lixeira com lixo infectante tem que ter a lixeira com pedal assistido, né? Tampa e o lixo a cor do saco do lixo branca leitosa com a placa lixo infectante. Na recepção também é obrigatório o quadro de documentos, aqueles quadrinhos de acrílico transparente para vocês colocarem as documentações que precisam estar visíveis ao público. Então, quais são as documentações? O alvará de funcionamento, o alvará sanitário, a certidão da regularidade do conselho de vocês, a responsabilidade técnica, a ART,
o alvará do Corpo de Bombeiros, então é só vocês pedirem a cópia, vocês colocarem no quadro de documentos, o comprovante da detetização, o certificado, e o comprovante da limpeza da caixa d'água, que também é só pedir na administração do prédio, caso seja uma sala em edifício. Então, esses documentos precisam estar dispostos na recepção, visíveis na recepção. Na recepção, a decoração ela é livre. Então, vocês podem ter uma planta na recepção, vocês podem ter um papel de parede na recepção. A recepção é livre. Vocês podem ter um lustre na recepção, é livre. Se a clínica possui câmeras, colocar placa de aviso. Em relação à recepção, alguém está com alguma dúvida? Posso continuar? Então vamos lá. Estrutura física do banheiro. Tem que ter pia, tem que ter água corrente, tem que ter sabonete líquido, tem que ter papel de toalha descartável, suporte para papel higiênico, lixeira com saco plástico, tampa e pedal, piso antiderrapante e paredes, superfícies lisas, laváveis, impermeáveis, resistentes à limpeza com água e sabão. E ralos com dispositivos de fechamento abre e fecha, como eu botei aí na foto exemplificando para vocês. Eu gosto de botar tudo em detalhes, porque eu já cansei de fazer adequação física de clínicas de estética e eu já peguei uma clínica que não tinha nem suporte para papel higiênico. O papel higiênico ficava em cima do vaso sanitário. Então, assim, isso não pode. Isso é contra a regra de biossegurança, isso é contra as regras da vigilância sanitária, então sempre tem que ter um suporte para papel higiênico. Então eu sempre gosto de listar em detalhes, porque às vezes o detalhe, o óbvio, eu falo que o óbvio precisa ser dito, né? Então eu gosto sempre de listar em detalhes para vocês saberem que é necessário, tá bom? Alguma dúvida na estrutura física do banheiro? As paredes e pisos também têm que ser antiderrapantes, laváveis. Ninguém botou nada, então vou continuar. Os jalos com dispositivo de fechamento abre e fecha, né? Para justamente não entrar possíveis insetos, baratas. Tem que sempre estar fechado. Vamos lá para a estrutura física agora da sala de atendimento. A sala de atendimento é considerada uma área crítica, né? Então, tem que ter uma pia com acionamento automático e água corrente, tem que ter sabonete líquido e papel toalha descartável também, tem que ter suporte para papel higiênico, caso tenha banheiro dentro da sala de atendimento. As lixeiras comum, né? Saco qualquer cor exceto branco, infectante branco leitoso e perfuracortante. Então, dentro da sala de atendimento tem que ter essas duas lixeiras. Uma lixeira com lixo comum, com a plaquinha de lixo comum, e outra lixeira de lixo infectante com a plaquinha de lixo infectante com saco branco leitoso. E o lixo perfuracortante também, que é o Descarpac, fixado na parede. Tem que ter instalação elétrica suficiente para o número de equipamentos com sinalização de voltagem, conforme a foto aqui que eu botei. Móveis. Os móveis dentro da sala de atendimento têm que ser superfícies lisas, impermeáveis e higienizáveis. Os pisos e paredes também laváveis e permeáveis, resistentes à limpeza com água e sabão. E os ralos também com dispositivo de fechamento abre e fecha. Não pode cortina, nada que acumule poeira dentro da sala de atendimento não é permitido. Justamente por isso, por contaminação cruzada ou por acumular muita poeira. Então tem que ser uma área mesmo neutra para a realização dos procedimentos estéticos e sempre higienizável com água e sabão. Então, se vocês quiserem botar um papel de parede na sala de atendimento de vocês, esse papel de parede ele tem que ser lavável, correto? Não pode cortina de tecido porque acumula poeira. Qualquer dúvida, posso prosseguir? Vocês estão com alguma dúvida em relação à sala de procedimentos? Não pode extensão. Eu coloquei aqui instalação elétrica suficiente para o número de equipamentos com sinalização de voltagem. Tem que ser essas pomadas, essas
tomadas, perdão, essas tomadas internas. Não pode extensão, porque corre o risco de dar um curto-circuito, algo do tipo. Vamos continuar então aqui na estrutura. Estrutura da ML, depósito de material de limpeza. Tem que ter tanque e água corrente, ralos com dispositivo de fechamento abre e fecha e armários fechados e organizados. Tem clínicas que são muito pequenas, que não tem espaço para DML, por exemplo. Vocês podem criar um espaço DML na recepção. Vocês podem botar lá um armário fechado na recepção para guardar esses materiais de limpeza. Vassoura, pá de lixo, os produtos de limpeza. Não há problema nenhum. Ok? Estão com alguma dúvida, gente? Manda no chat. Eu estou aqui tentando listar os detalhes mesmos de cada ambiente da clínica de vocês. Vamos continuar então. A estrutura física da central de material e esterilização, se vocês trabalharem com materiais que precisam de esterilização. Vocês precisam de uma bancada, uma pia para a higienização dos materiais e utensílios contaminados, lixeira com saco plástico e tampa pedal, seladora, autoclave, incubadoras para indicador biológico. Então, se vocês trabalharem com material de esterilização, vocês precisam de 2 pias dentro da sala de atendimento de vocês. Se vocês tiverem uma sala só de atendimento. Então, uma pia para a higienização dos materiais e outra pia para a higienização das mãos. Vamos continuar então. Aqui eu botei algumas observações. Estabelecimentos individuais, né? Profissional trabalha sozinho, né? O profissional autônomo. É permitido ter autoclave dentro da sala de atendimento, desde que a sala de atendimento tenha 2 pias, conforme eu informei. Uma pia exclusiva para autoclave, para a ação da esterilização, e outra pia para a higienização das mãos. As pias devem ficar distantes uma da outra para evitar fluxo de contaminação cruzada. Estabelecimentos multiprofissionais, né? A sala de esterilização deve ficar em uma sala exclusiva e separada. Vocês também podem fazer a terceirização de empresas de esterilização, permitida desde que a empresa seja cadastrada na vigilância sanitária para essa atividade e que vocês tenham um contrato para comprovar, em caso de uma fiscalização, de que vocês realizam a esterilização através de empresa terceirizada. Nesse caso de empresa terceirizada, também é necessário solicitar cópia do alvará sanitário da empresa, do POP da esterilização e de boas práticas para o transporte, acondicionamento e limpeza dos utensílios pela empresa. Então, a empresa também precisa fornecer isso para vocês colocarem dentro da pasta sanitária de vocês. Se vocês tiverem dúvida, gente, pode botar lá no chat, tá bom? Vou dar continuidade aqui. E aqui eu trouxe, né, em casos de descumprimento das normas sanitárias, o que pode acontecer, né? Então, bateu uma fiscalização da vigilância sanitária. Se vocês estiverem em desacordo, o que pode acontecer? Vocês podem levar uma advertência, vocês podem levar uma multa, isso varia de acordo com o grau da infração. Apreensão do produto, interdição total ou parcial da clínica, cancelamento da autorização para funcionamento da empresa ou cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento. Aqui eu botei, de acordo com a Lei 6.437, que é a Lei das Infrações Sanitárias, a pena de multa pode variar entre R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão, a depender da gravidade da infração. E aqui eu botei alguns exemplos de infrações mais comuns que mais acontecem. Às vezes vocês acham até normal, mas não é. Não cumprir com as normas de higiene, falta de limpeza, esterilização inadequada de equipamentos, a falta da documentação, né, a documentação sanitária, que inclusive está prevista até no código de ética de vocês, né, que são os POPs, o Manual de Boas Práticas, o PGRSS, que é o gerenciamento de resíduos, tudo tem que estar dentro da pasta sanitária. Reutilização de materiais descartáveis, uso de materiais de uso único em mais de um paciente,
produtos ou substâncias e medicamentos armazenados em condições inadequadas, com validade expirada ou sem registro na Anvisa. Então é aquela substância que sobrou e vocês guardam na geladeira com um esparadrapo para reutilizar. Isso não pode. Se vai ter uma fiscalização, vocês vão responder. Utilização de equipamentos com mau funcionamento ou fora dos padrões exigidos, então tem que estar ali aquela informação sobre a calibragem dos equipamentos, né? Qual foi a última manutenção, a data da última manutenção, então tem que estar ali aquela informação na etiqueta do equipamento. Não possuir o alvará sanitário, falta de autorização para funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária. Então, muitos profissionais também, muitas clínicas trabalham sem o alvará sanitário e isso gera infração e gera penalidade. E aqui eu botei as queixas mais comuns nas denúncias da Vigilância Sanitária. Então, aqui é um ranking da Vigilância Sanitária das denúncias mais comuns das clínicas de estética, que é a falta do PGRSS, né, o gerenciamento de resíduos, a falta do alvará sanitário, a infraestrutura inadequada, que foi a adequação física que a gente acabou de verificar o que pode e o que não pode em cada ambiente, a qualificação profissional, se vocês estão devidamente habilitados no conselho profissional de vocês, a higiene, inclui o controle de pragas, se está em dia a detetização, e a ausência de boas práticas, que é ali o manual de boas práticas, que engloba tudo ali, armazenamento de produtos termoláveis, a limpeza, enfim, tudo isso engloba essa ausência de boas práticas. E isso são motivos de denúncias na vigilância sanitária. E finalizamos a aula. Acredito que foi uma aula bem prática, é, bem detalhada, assim, de ética, legislação e vigilância sanitária. E acredito que finalizamos. Queria agradecer. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? A Simone levantou a mão, depois abaixou. Carolina, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Na realidade são duas, né? A primeira seria, por exemplo, se eu abrir uma farmácia, eu posso ter duas RTs, uma como farmacêutico e outra no anexo de uma clínica de estética, desde que não coincida os horários? Sim, pode sim. Tá. E quanto a um paciente, se ele tiver uma parada cardíaca, você pode ter desfibrilador dentro da clínica? Desfibrilador, não. Aí você deveria encaminhar o paciente para o hospital mais próximo. É, mas a parada cardíaca você tem que ficar fazendo a RCP, né? Massagem cardíaca, Sim, dependendo da respiração boca a isso, boca, ou com isso, máscara, isso. e, Ou e conforme a chamar Simone SAMU, né? falou, Porque chamar SAMU. Exatamente, hoje em dia eles vêm com motocicleta, exatamente. são dois motociclistas que chegam rápido do que a ambulância. Isso. Então, Por isso eu que. não posso ter desfibrilador. Não, Eu não, tenho que não. aguardar. Tem que aguardar. Prestar ali os primeiros socorros e fazer chamar o SAMU, né? Que são telefones de emergência. E esses telefones de emergência e hospitais mais próximos precisam estar dentro do manual de procedimento de vocês, Uhum. Sim, claro. para ter acesso a todos os funcionários, entendeu? Sim. É porque eu estava lendo ontem sobre alguns casos de parada cardíaca que teve em clínicas de estética e a grande maioria as pessoas morreram, talvez por falta de desfibrilador ou porque realmente Sim, não pode usar, ou por falta de chamado, né, da emergência, enfim. né? Porque seria uma coisa que não é um tratamento invasivo, né? Você não vai estar aplicando uma lidocaína no coração, uma atropina, você não vai estar dando uma miodarona, né? Então, isso daí tudo seria para o paciente estar com parada cardíaca, não tem pulso, você usaria o desfibrilador e continuaria com as massagens cardíacas e a respiração, né? Sim, tem aquele desfibrilador externo, né?
Tem os É portáteis aquele pequenos, o tá entendendo? portátil, o portátil pequeno, Isso, sim. Sim, esse portátil pequeno pode sim. pode, né? Pode, o Porque portátil pequeno pode aí sim. seria mais prático você aguardar o SAMU chegar, você Sim, tendo, sim. claro, orientação, um curso de como usar o desfibrilador, as voltagens corretas, saber identificar uma taquicardia supraventricular, fibrilação atrial, Exatamente. essas coisas, para poder usar o desfibrilador. Mas eu Exatamente, gostei exatamente. muito da sua aula, realmente foi muito produtiva para mim, Ah, né? que Para bom. mim, faltam 3 anos só para me aposentar, são 32 anos dentro de hospital de emergência, só trabalhei em hospital de emergência, Aham. então a gente pensa sempre assim no pior que pode acontecer com o paciente, e nunca com o melhor, né? A gente vem Sim, numa escala decressiva, né? Morte, exato. parada cardíaca, ou simples reação alérgica, um choque anafilático, e vai vindo para uma simples alergia, né? É basicamente isso. Mas gostei muito Exatamente. da aula, foi bem produtivo. A Que bom, Letícia que também bom. ontem, né? Fico feliz, fico E feliz. vamos pensar aí num futuro próximo aí, porque eu realmente agora eu não tenho condições de fazer, porque eu trabalho 54 horas, 30 dentro Aham. do hospital federal e 24 num de emergência, que eu faço sexta dia e saio só sábado no outro dia. Então é muito cansativo para mim pegar uma aula de 9 da manhã no sábado até as 14 horas. Realmente é a hora que realmente eu estou dormindo do plantão, né? Mas eu vou Entendi. fazer esse curso porque nós ganhamos muito pouco. O pessoal da área da saúde, que não é médico, ganha pouco, né? O médico Uhum. realmente ele é diferenciado. Mas é uma visão, é um novo rumo, e eu estou pensando realmente, seriamente, em fazer a parte de estética junto com uma farmácia de normal, né? Sem ser Perfeito, que manipule. É isso aí. perfeito, Muito perfeito, Marcos. obrigado aí pela